Já te contaram que existe um garoto que não pode comer absolutamente nada? Ou que existe uma condição que faz as pessoas acreditarem que estão mortas? Pois hoje você vai conhecer algumas das doenças mais raras e bizarras que existem no mundo. A síndrome do sotaque estrangeiro é uma condição rara em que os portadores desenvolvem um sotaque que lembra um sotaque estrangeiro. Normalmente o distúrbio é resultado de danos cerebrais, mas já houve relatos de pessoas que manifestaram a síndrome devido a problemas de desenvolvimento relacionados a quadros graves de enxaqueca. Algumas pessoas acreditam que a área cerebral acometida é a responsável pela linguagem. Apesar de terem alteração no sotaque, os pacientes não aprendem uma nova língua como consequência. O tratamento é feito com fonoaudiólogos, mas não garante que o indivíduo volte a falar normalmente. Desde 1941 a 2009, só foram registrados 60 casos da síndrome, sendo 12 deles no Brasil. A síndrome de Hailey-Hailey é uma doença hereditária rara. Ela afeta e acomete o sistema nervoso e, como consequência, prejudica o funcionamento dos neurônios sensoriais que reagem a estímulos externos. Como resultado, as pessoas acometidas pela síndrome costumam ter uma grande insensibilidade à dor, temperaturas, pressão e também costumam não sentir estímulos do exterior. Ela se manifesta desde o nascimento e entre os seus sintomas estão insensibilidade, convulsões, crescimento lento, incapacidade de produzir lágrimas, vômitos, distúrbios do sono, alterações no paladar, hipertensão, entre outras. Esses sintomas normalmente pioram com o passar do tempo. Sua causa tem relação com uma mutação genética, mas ainda não foi descoberto como ela causa as alterações neurológicas. Transtorno de Pica. O nome Pica pode parecer estranho, mas calma, ele não é o que parece. Pica deriva do latim e significa pega, que é um pássaro que come de tudo que vê pela frente. Quem sofre desse transtorno come várias coisas estranhas e que definitivamente não deveriam ser ingeridas, como sangue, fezes, vômito, pedra e até mesmo cabelo humano. E a lista não para por aí. Essa dieta peculiar, como você pode imaginar, pode resultar em sérios problemas, mas acredita-se que tenha vínculo com traços culturais de alguns países, como África e China, em que algumas pessoas consomem terra devido à falta de alimentos que contêm ferro. Outros acreditam que esteja relacionado a transtornos psicológicos. As pessoas mais acometidas pelo transtorno são crianças com problemas de desenvolvimento e mulheres grávidas. A síndrome da mão alheia é um distúrbio neurológico em que a mão parece ter vida própria. O paciente sente perda de controle do próprio membro. É mais comum nos membros superiores, mas também pode afetar membros inferiores. É uma síndrome rara e normalmente está presente em pessoas que fizeram cirurgias para separar os hemisférios do cérebro e pessoas que sofreram AVC. Síndrome de Cotard. É um distúrbio psicológico em que a pessoa acometida acredita estar morta. As pessoas que possuem a síndrome também sentem que seus órgãos estão necrosando e acham que as pessoas do seu convívio não existem mais. Sua causa está relacionada à depressão e apresentam alterações na amígdala, que é a região responsável pelo processamento das emoções. O giro fusiforme, que é a região cerebral responsável pelo reconhecimento de rostos, também é afetado pela condição. Gastroenterite eosinofílica é uma doença causada pelo excesso de glóbulos brancos na região do esôfago. Nessa condição, os glóbulos brancos, que são as células de defesa do organismo, acabam atacando certos alimentos como se fossem uma ameaça. Existem variações de pessoa para pessoa, e cada portador tem uma restrição diferente a alimentos, mas não é o caso do inglês Finlay Doolin. O garoto não pode comer nada. E caso coma qualquer coisa, experimentará reações imediatas como náuseas, dor no peito e sensação de sufocamento. A doença se manifestou quando o menino tinha 3 anos e desde então ele usa uma sonda nasogástrica onde o alimento é injetado diretamente no seu estômago sem ter que passar pelo esôfago. Progéria, também conhecida como doença de Benjamin Button, é uma doença degenerativa raríssima que acomete poucas crianças no mundo, que apresentam traços de envelhecimento já ao nascer, perdem dentes e cabelo já na primeira infância, e tem problemas de osteoporose e reumatismo. Apenas 100 casos de progéria são conhecidos, sendo cerca de 10 deles no Brasil.
Além dos traços de envelhecimento extremamente precoces, quem tem a doença apresenta rosto estreito, cabeça desproporcionalmente grande em relação ao corpo, nariz de bico, corpo pequeno e frágil e facilidade para perder músculos e gordura. A doença não tem cura e a expectativa de vida é de cerca de 13 anos. A síndrome do alto cervejeiro. Já imaginou se você pudesse produzir sua própria cerveja? Pois saiba que existem pessoas que nem precisam aprender a produzir seu tão querido chopp do final de semana, já que elas produzem cerveja dentro dos seus corpos. A síndrome do cervejeiro é uma doença raríssima que deixa a pessoa embriagada sem nem precisar consumir bebida alcoólica. Essa produção de cerveja acontece quando o paciente possui excesso de um tipo de levedura em seu intestino. Esse tipo de levedura transforma o açúcar presente no corpo em álcool. E ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e não se esqueça de compartilhar com seus amigos.